Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Pai, viemos mais uma vez aqui diante de Ti, pedir proteção para cada um que está aqui nessa mesa, proteção para cada um dos familiares que estão em casa, que o Senhor conduza essa sessão de hoje, que o Senhor traga a mensagem que precisa ser entendida a cada coração, que o Senhor nos ajude a conduzir o máximo possível de almas que precisam ir para a luz. Amém. Amém. Um minuto de silêncio, serenando a mente, levando nossos pensamentos ao Altíssimo, ao Deus, para que a sessão corra tudo dentro da tranquilidade e que traga toda a energia necessária para nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje nós vamos falar uns questionamentos que às vezes nós perguntamos: de onde eu vim? Por que eu vim para a Terra? O que vim fazer? O que é depois desta vida? Por que aquela pessoa maldosa ela se dá melhor do que quem faz tudo direitinho dentro das leis divinas? Por que isso? Nós nos questionamos e nós podemos ter a resposta no Livro dos Espíritos. Vai nos ajudar muito a esclarecer isso. Talvez você já tenha feito perguntas como estas: de onde vim ao nascer? Para onde irei depois da morte? O que há depois dela? Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns têm determinada aptidão e outros não? Por que alguns nascem ricos e outros pobres? Alguns cegos, aleijados, débeis mentais, enquanto outros nascem inteligentes e saudáveis? Por que Deus permite tamanha desigualdade entre seus filhos? Por que uns que são maus sofrem menos que outros que são bons? No entanto, a maioria das pessoas vivendo a vida atribulada de hoje não estão interessadas nos problemas fundamentais da existência. Antes, se preocupam com seus negócios, com seus problemas, com seus prazeres, com seus problemas particulares, acham que questões como a existência de Deus e a imortalidade da alma são da competência de sacerdotes, de ministros religiosos, de filósofos e teólogos. Quando tudo vai bem em suas vidas, elas nem se lembram de Deus e, quando se lembram, é apenas para fazer uma oração, ir a um templo, como se tais atitudes fossem simples obrigações das quais todas têm que se desincumbir de uma maneira ou de outra. A religião para elas é mera formalidade social, alguma coisa que as pessoas devem ter, e nada mais. No máximo, será um desencargo de consciência. Para estar bem com Deus, tanto assim que muitos nem sequer alimentam firme convicção daquilo que professam, carregando sérias dúvidas a respeito de Deus e da continuidade da vida após a morte. Quando, porém, tais pessoas são surpreendidas por um grande problema, a perda de um ente querido, uma doença incurável, uma queda financeira desastrosa, fatos que podem acontecer na vida de qualquer pessoa.
não encontram em si mesma a fé necessária, nem a compreensão para enfrentar o problema com coragem e designação, caindo invariavelmente no desespero. Nesse trecho aí que nós estamos ouvindo, o ser humano, ele acha que essa maneira, quando ele está caindo, aí tem que correr dentro de uma igreja. Para que correr dentro de uma igreja? Porque ele não observou e não manteve Deus no coração, que Deus está em todo lugar. Não é dentro da igreja que Ele está. Ele sempre está conosco, mas nós esquecemos. E quando estamos caindo no abismo, nós lembramos dele. E muitos de nós falamos, Deus, você me esqueceu. Mas quem esqueceu foi o ser humano. Deus não. Deus sempre esteve no lado. Essas perguntas também que foram feitas e questionamentos, porque a pessoa do mal se dá, parece, né, que se dá bem, por causa do motivo do caráter. Ela não tem consciência. Só que depois, quando desencarnar, aí vem o terror e a tristeza, não tem mais como voltar para a terra para se regenerar. Aí a consciência cobra e cobra feio. Então nós devemos sempre ter Deus no coração, e quando nós possamos fazer aquela oraçãozinha, aquela frase, mastigando as palavras, entendendo o que nós falamos, conversamos com Deus e o universo e com a falange. Nada de orações no piloto automático, como Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, sem saber o que nós estamos falando. Onde se encontra a solução? Há uma doutrina que atende a todos esses questionamentos. É o Espiritismo. O conhecimento espírita abre-nos uma visão ampla e racional da vida, explicando-a de maneira convincente e permitindo-nos iniciar uma transformação íntima para melhor. Mas, devo mudar de religião? Não. O Espiritismo apenas nos ajuda a compreender o porquê dos fatos que acontecem e estudar para se compreender. Você não vai ao parapsicólogo? É para se entender, se conhecer e onde mudar o direcionamento. Assim é o Espiritismo. Ele te mostra aonde você pode mudar, mas claro, a escolha é sempre sua. Mas o que é Espiritismo? É o Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina revelada pelos espíritos superiores através de médiuns e organizada, codificada no século XIX por um educador francês conhecido por Allan Kardec. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, filosofia, ciência e religião. Filosofia, porque dá uma interpretação da vida, respondendo questões como: de onde vim, o que faço no mundo, para onde irei depois da morte. Toda doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. Ciência, porque estuda à luz da razão e dentro dos critérios científicos os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. Não existe o sobrenatural no Espiritismo. Nesse trecho nós ouvimos que não há necessidade de mudar de religião. É como quando você vai no parapsicólogo para se entender. A doutrina espírita, que na verdade é uma filosofia, é para você se entender como proceder, como caminhar. Claro, sempre a escolha é sua. Ah, mas eu estou indo na igreja todo final de semana, dobro o joelho. Será que eu vou lá mesmo levando a sério? Ou será que eu vou lá para olhar os outros e depois aqui fora ficar criticando? A doutrina espírita te mostra que não se julga os outros. Tem que se olhar para dentro de si para se entender o que nós podemos mudar para a humanidade, para ajudar a humanidade ou para si mesmo. Cada entendimento é uma elevação, é um conhecimento.
que a doutrina espírita, na verdade, mostra quem é Deus, na verdade, o que devemos fazer, a caridade, o entendimento de entender um ao outro e acolher um ao outro, abraçar, orar um para o outro, não julgar. É isso que é a filosofia da doutrina espírita. No caso, até nós falamos que nós somos espiritualistas, porque nós não seguimos nenhuma meta, mas nós aproveitamos muito da religião espírita, como também dos carismáticos. A gente busca também alguns conhecimentos e a gente faz essa mistura. Nós viemos numa metodologia totalmente diferente. A nossa missão é acolher as almas mortos, confusos e perdidos, mas também falar um pouco do estudo para quem queira entender como funciona o universo da luz divina, das falanges de Deus e quem tem o dom que Deus escolheu. Quem tem o dom não é que ele foi porque ele estudou, é porque já nasce com esse dom que Deus já escolheu e disse: ó, você vai para a Terra e a tua missão é fazer isso, ajudar, acordar a humanidade, orientar, acolher, ensinar, tirar as dúvidas a quem precisa. Religião. O objetivo é a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo, na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Uma religião simples, sem sacerdotes, cerimônias e nem sacramentos. E quais são os fundamentos básicos do Espiritismo? A existência de Deus, que é o Criador, causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência. É eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. A imortalidade da alma ou espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos já existíamos antes do nascimento e continuaremos a existir depois da morte do corpo. A reencarnação. Criado simples e sem nenhum conhecimento, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Tem a possibilidade de se desenvolver, evoluir, aperfeiçoar-se e tornar-se cada vez melhor, mais perfeito. Como um aluno na escola, passando de uma série para outra, através dos diversos cursos. Essa evolução requer aprendizado, e o espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo e reencarnando, quantas vezes forem necessárias, para adquirir mais conhecimento através das múltiplas experiências de vida. O progresso adquirido pelo espírito não é somente intelectual, mas, sobretudo, o progresso moral. Não nos lembramos das existências passadas, e nisso também se manifesta a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que fizemos ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente, pois muitas vezes os inimigos do passado hoje são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, que presentemente se encontram junto a nós para a reconciliação. A reencarnação desta forma é a oportunidade de reparação, assim como é também a oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando nossa evolução espiritual. Pelo mecanismo da reencarnação, vemos que Deus não castiga. Somos nós os causadores dos próprios sofrimentos, pela lei de causa e reação. Vocês estão percebendo que nesse trecho, né, a ciência, a filosofia e a religião estão junto, tentando explicar qualquer paradigma, quebrar os paradigmas. Por que eu não lembro da vida passada?
quem era eu, quem está na minha família. Porque ainda não estamos preparados para um perdoar o outro. Podemos calcular em torno de 5 a 8% da humanidade. Sim, que ela é evoluída, ela sabe o que ela fez em vidas passadas e quem está ao redor. Mas porque ela está preparada, que ela sabe que não pode julgar, não pode ter com raiva ou rancor do passado, mas sim perdoar. Que a partir da hora que nós começamos a nos evoluir mais, nós perdoamos com facilidade qualquer um. Não levamos rancor dentro do nosso coração e provocando as doenças, câncer, etc., por motivo de rancor, raiva, ódio. Quando nós aprendemos a lidar com isso, nós começamos a viver bem melhor, sem doenças patológicas, sem sofrimentos. É a mesma coisa chegar e nós falarmos para alguém, ó, teu pai vai morrer amanhã. E se a pessoa não estiver preparada, ela entra em desespero, é capaz de xingar a pessoa porque falou a verdade. Se alguém chegar para mim e falar, teu irmão vai morrer, teu irmão, teu filho, eu não vou chorar. Ah, tu deveria chorar. Não, porque chegou o momento que o teu contrato termina aqui na Terra. Às vezes eu conto esse fato. Quando a minha mãe partiu, não derramei nem uma lágrima. Mas você é a pedra dura? Não. É quem tem que saber, chegou o momento, nós temos que analisar todos os fatos e aceitar, porque ela tinha decidido antes de vir para a Terra que ia desencarnar naquela data. Pessoas já vieram até aqui. Tu tem coisa para me dizer, né? Não. Mas sabendo que a filha, ela é evoluída, conhecedora da verdade, chega, vai te preparando, a tua mãe vai logo. E é feito, ela vai logo. Mas quando alguém vem te pedir ajuda, orações, você não pode dizer, você vê que a pessoa vai desencarnar, o que nós falamos? Vamos pôr na mão de Deus, vamos orar, vamos fortalecer, e Deus sabe o que é melhor para aquela pessoa. Ah não, tua mãe vai morrer, teu pai vai morrer. Aí a pessoa entra em desespero, em confusão, porque não conhece essa verdade. Que todos nós fizemos um contrato lá de lá, quando descemos para a Terra. Agora tu vai naquela família, porque nessa vida passada vocês brigaram, vocês vão lá para se regenerar. Na descida, nós lembramos, mas quando chegamos na Terra aqui, começamos a pegar um ano, 2 ou 3, a gente esquece, porque nós não estamos preparados. O nosso corpo está preparado para absorver, digamos, o que foi acontecido em vidas passadas. Aconteceu comigo até um fato interessante, um dia numa sessão sobrenatural, veio um dos Templares. Eu te achei. Agora nós vamos ter que acertar as contas. Aí o que eu respondi para ele? Bom, naquela época eu não entendia, agora eu peço perdão e te perdoo. O que aconteceu? Ele foi em paz. Mas se não tivesse um pouco de conhecimento da verdade, da espiritualidade, era que vai começar a querer bater de frente e ter problemas. Apesar que quem está lá de lá são fracos, mas ele ia tentar querer achar alguma brecha para tentar atrapalhar. A comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados e continuam sendo como eram quando encarnados. Bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Eles estão por toda parte, não estão ociosos. Pelo contrário, eles têm as suas ocupações. Através dos denominados médiuns, o espírito pode se comunicar conosco, se puder e se quiser. A pluralidade dos mundos habitados. Os diferentes mundos, disseminados pelo espaço infinito, constituem as inúmeras moradas aos espíritos que neles encarnam. As condições desses mundos diferem quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes.
Como o Espiritismo interpreta o céu e o inferno? Não há céu nem inferno. Existem, sim, estados de alma que podem ser descritos como celestiais ou infernais. Não existem também anjos ou demônios, mas apenas espíritos superiores e espíritos inferiores, que também estão a caminho da perfeição, os bons se tornando melhores e os maus se regenerando. Deus não esquece de nenhum de seus filhos, deixando a cada um o mérito das suas obras. Somente desta forma podemos entender a suprema justiça divina. Então aqui mais um trecho que deixa bem claro, Deus não castiga ninguém, Deus acolhe. Nós somos filhos dele, ele não quer ver nós sofrermos, ele não castiga, mas foi imbuído na nossa mente, na mente da humanidade, que Deus castiga para pôr terror e medo, para ter o controle por mentiras. E qual maneira de segurar o povo? É colocar terror e medo. O povo acaba obedecendo, não sabendo que são narrativas falsas para poder dominar a humanidade. E aqui também deixa bem claro, nós somos imortais, somos imortais. É apenas esse corpo que nós deixamos de lado para viver nova experiência no outro lado. Nós trabalhamos, quem tem o dom consegue trabalhar com os dois lados, o lado visível e invisível. O lado oculto, que é colocado para a humanidade tipo um terror e medo. Mas quem está no caminho correto, se regenerando, isso não assusta. Porque todos nós já passamos de uma novamente, passando para o outro lado. Claro que todos nós saímos do corpo, vamos trabalhar lá de lá. Aí quando voltamos para o corpo, através de um fio de prata, a gente volta para o corpo, o que a gente fez lá de lá, nosso corpo esquece, porque ainda não está preparado para toda a verdade lá de lá. 100% diferente do que é pregado aqui na Terra. Porque o Espiritismo realça a caridade. Porque fora dos preceitos da verdadeira caridade, o espírito não poderá atingir a perfeição para a qual foi destinado. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a forma pela qual adorem o Criador, eles se estendem as mãos, se estendem e ajudam mutuamente. Porque a fé raciocinada. A fé sem raciocínio não passa de uma crendice, ou mesmo de uma superstição. Antes de aceitarmos alguma coisa como verdade, devemos analisá-la bem. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. E onde podemos encontrar mais esclarecimentos sobre o Espiritismo? Começando pela leitura dos livros de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. O livro básico da doutrina espírita. Contém os princípios do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. O Livro dos Médiuns. Reúne as explicações sobre todos os gêneros de manifestações mediúnicas, os meios de comunicação e a relação com os espíritos, a educação da mediunidade e as dificuldades que eventualmente possam surgir na sua prática. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro dedicado à explicação das máximas de Jesus, de acordo com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Oferece o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Coloca ao alcance de todos o conhecimento do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina. A Gênese. Destacam-se os temas: existência de Deus, origem do bem e do mal, explicações sobre as leis naturais, a criação e a vida no universo.
a formação da terra, a formação primária dos seres vivos, o homem corpóreo e a união do princípio espiritual à matéria. Você poderá ler ainda os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, e aqui no Lar Mãe Aparecida tirando suas dúvidas. Então, ali mais um trecho, tá? Que nos mostra e nos explica onde nós podemos buscar conhecimentos. Principalmente quem começa a querer a entender a verdade, não adianta ler qualquer obra. Fica se baseando em cima de Allan Kardec, Chico Xavier e às vezes alguns locais que nem o Lar de Acolhimento Mãe Aparecida, que aqui você tem a base ao vivo, ouvindo às vezes o depoimento daquele morto ou alguém da falange de luz passando mensagem. Você começa a entender melhor. Quando começamos a iniciar querendo descobrir a verdade, se nós começarmos a ler qualquer obra, algumas obras, como diz o nosso patrono João Paulo II, às vezes alguém escuta uma história, né? Contar, ele vai lá e escreve. Ele fatura dinheiro altíssimo, mas aquilo às vezes não é verdade, porque alguém contou aquela historinha. Por isso que eu falo história, não é história. Contou aquela historinha, ele lança aquele livro, ganha um monte de dinheiro, mas é um livro que vai confundir a mente das pessoas. Então nós devemos no começo nos limitar, buscar dentro dos livros que nos apoiam dentro da verdade. E depois sim, começar a comparar outras obras com as obras de Allan Kardec, de Chico Xavier e de Valdo Franco também. E aqui, ao vivo, que a gente consegue passar e mostrar a verdade, como funciona os dois lados. Bom, hoje, mais ou menos é isso. Foi citado o nome das obras, onde nós podemos buscar o despertar da verdade, o conhecimento para não entrar em confusão e amanhã depois, poxa vida, é só comigo que acontecem coisas erradas. Mas por quê? E ali principalmente o livro do Espírita, ele questiona bastante e faz nós questionarmos, nos questionar internamente. Está lá no livro dos Espíritos. Vale a pena ler. Ah, mas eu tenho que mudar de religião. Quem que diz que é para mudar de religião? Apesar, isso é fato, já vem falando há anos, as religiões vão sumir, vão acabar. Porque o povo, a humanidade, começa a enxergar que é só, na verdade, manipulações. Um padre, um pastor não te diz para você que você tem o dom da cura, o dom da bênção, abençoar o outro. Eles não falam essa verdade. Por tradição, eles não falam a verdade. Que a partir da hora que eles começarem a falarem a verdade, o povo começa a despertar e um começa a abençoar o outro. Mas se não falarem a verdade por tradição, o povo fica com medo, acolhido e acha que realmente aquele outro tem poder. Ou aquele macumbeiro que faz macumba, ele tem poder. Ele é um coitado. Ele pode ganhar um dinheirinho enganando os outros, mas daqui a pouco ele cai. Ele cai em doenças, em muitas coisas, infelizmente, porque ele procurou esse caminho. Então hoje, Joinville, 6 de julho de 2023. Pode começar.